Bom, gente, agora finalizando aí a explicação, tá? As condições de inclinação da reta no plano cartesiano, né? No vídeo aí anterior, eu expliquei para vocês que o A, né, é chamado de inclinação ou coeficiente angular, porque ele é que determina a inclinação da reta. E quais são as condições? Se ele for maior que zero, ou seja, positivo, nós temos uma reta ascendente ou crescente, tá? A apostila trouxe esse termo aqui, ascendente, mas é mais comum nós pronunciarmos o termo crescente, tá? Assim como decrescente. A outra condição, se o A for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, nós temos uma reta descendente ou decrescente. E a reta crescente, ela vai ter esta inclinação. A reta decrescente, ela já vai ter esta inclinação aqui. E quando o A for igual a zero, tá? E o B diferente de zero, a reta não é nem crescente e nem decrescente. Ela é uma reta horizontal, paralela ao eixo X, e essa função é chamada de constante, certo? E uma função é chamada identidade, né? Ela é uma função especial quando o par ordenado x, y tem sempre os mesmos valores. Então, toda vez que o x e o y tiver os mesmos valores, nós vamos ter ali uma função que se chama identidade, certo, gente? Bom, então veja só, agora eu coloquei aqui um exemplo, né? O que vai acontecer para vocês fazerem aí na apostila. Na apostila de vocês, nós vamos trabalhar com a reta crescente, com a reta decrescente, com uma função constante, quando A é igual a zero, e vamos ter ainda uma função identidade. Nós vamos trabalhar ali exatamente com os 4 exemplos, certo? Porém, vamos fazer um de cada vez. Agora, veja só, aqui no exemplo, eu coloquei para vocês esta equação. Y é igual a x mais 3. Já destaquei aqui que o valor de A é 1, né? O coeficiente aqui do x é 1, então é o valor do A. E o B aqui, ele vale 3. Bom, então o que eu já expliquei? O coeficiente angular aqui, que é o A, ele diz para mim que eu vou ter uma reta crescente. Por quê? Porque o valor de A aqui é positivo, ele é maior que zero. E o B, que é o coeficiente linear, ele está dizendo para mim que a reta vai cortar o eixo do Y exatamente aqui no ponto 3. Vamos verificar isso. Bom, então dada a equação, né, nós temos sempre que montar uma tabelinha. Aqui nós vamos colocar os valores de x, nós é que vamos atribuir valores ali para x, qualquer que seja o valor. Aqui nós vamos colocar a equação, depois o valor do y é o valor que nós vamos encontrar quando nós atribuímos o valor para x. E finalmente o par ordenado. Então aqui eu quis dar para x 0, então eu vou substituir na equação. Y vai ser igual, no lugar do x eu ponho 0, somado com 3 vai me dar 3. Então, o y vale 3. Então, eu passei a ter aqui o meu par ordenado 0, 3. Agora, eu
quis atribuir para x menos 1. Então, lá na equação, y vai ser igual a menos 1 mais 3. Menos 1 somado com 3 vai dar exatamente 2. Então, eu vou ter o meu par ordenado menos 1, 2. Agora, eu quis atribuir para x menos 2. Então, eu vou substituir na equação y é igual a menos 2 mais 3. O y vai ser igual a 1. Então, eu vou ter aqui o meu par ordenado menos 2, 1. Veja bem, para nós determinarmos a reta da equação, nós precisamos ter no mínimo 2 pares ordenados. É o mínimo, tá, gente? Então, o bom é a gente colocar sempre de 3 a 4 pares, tá? Então, aqui eu coloquei 3. Novamente, repetindo, essa coluna do x, você coloca o valor que você quiser. Positivo, negativo, 0. Você dando o valor para x, você substitui aquele valor na equação para você achar o valor do y. Aí você completa aqui a coluna do y. E a última coluna foi o par ordenado que você encontrou. Agora, traçando o plano cartesiano, nós vamos marcar esses pares ordenados. Para x valendo 0, o y vale 3. Bom, se o x vale 0, eu só vou marcar no eixo do y. Lá onde tem o 3, eu vou marcar um pontinho. Para x valendo menos 1, y vale 2. Para x valendo menos 1, eu vou ao encontro do y que vale 2. Então, eu aqui vou ter o segundo ponto. Para x valendo menos 2, o y vale 1. Então, para x valendo menos 2, eu vou ao encontro do y que vale 1, eu vou ter o terceiro ponto. Agora, eu vou traçar a reta passando por esses 3 pontos. Observem, a inclinação da reta aqui, ó, ela é crescente, semelhante ao que eu já havia explicado lá, ó. Então, toda vez que o A tiver valor positivo, a reta será crescente, certo? E observem que eu havia dito que o B, o valor de B, que é chamado de coeficiente linear, ele diz para mim aonde a reta vai cortar o y. Veja só, a reta está cortando o y exatamente aqui no ponto 3, onde, né, o x vale 0 e o y vale 3, ó. Certinho, ó, no eixo do y, a reta cortando aqui no ponto 3. Olha lá, o B valendo 3. Entendido, gente? Então, eu espero, né, que tenha ficado aí claro para vocês, né? Agora, é bom que vocês copiem toda essa explicação no caderno para vocês terem como fonte de consulta, principalmente quem não tem apostila, né? Porque quando eu faço esses resuminhos para vocês, eu coloco de uma forma bem simples, né? Bem clara e objetiva para vocês entenderem, correto?